Bom dia a todos, a graça, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de comemoração do Dia dos Pais. Nós nos reunimos no nome de Jesus para celebrar o nosso grande Pai. Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês dois textos, não vai ser um só, então a gente vai trabalhar com os dois textos. Colossenses, capítulo 3, versos 20 e 21, e Efésios, capítulo 6, do verso 1 ao verso 4. Colossenses 3, 20 ao 21, Efésios 6, versos do 1 ao 4. Esses são os textos que nós vamos trabalhar nessa manhã que nós nos reunimos na casa do Senhor, como corpo de Cristo, como filhos e filhas amadas que foram chamados por este Pai tão querido por nós. Nos reunimos porque existe uma necessidade muito intensa de ouvirmos a voz do Senhor para nos ajudar em funções tão importantes e vitais da sociedade. O nosso primeiro chamado para fazer parte de uma família é o chamado para sermos filhos. E como filhos nós nascemos sem saber de nada. E à medida que nós vamos crescendo, nós vamos aprendendo com os nossos pais como nos relacionar, como falar, como andar, como nos comportarmos, como os nossos pais estão agindo. A gente vai aprendendo com eles, vendo, observando o agir de cada um deles. E à medida que a gente vai crescendo, nós vamos assumindo outras responsabilidades, outros chamados, Primeiro chamado é para ser filho, aí depois a gente vai crescendo até que nós chegamos a um chamado importante de sermos pais de uma nova família, pai, mãe, E aí nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos enquanto estávamos debaixo da direção dos nossos pais. Talvez você nunca chegue a ser um pai ou uma mãe fisicamente, mas você nunca vai deixar de ser filho, de ser filha. Talvez você nunca tenha um filho gerado de você, mas você pode adotar. Filhos também são adotados. Talvez você não tenha um filho adotado para viver com você no seu lar, mas você talvez seja um pai ou uma mãe espiritual de alguém. Você instruiu alguém, você conduziu alguém nos caminhos do Senhor, e essa pessoa tem aprendido com você, então você se torna um pai ou uma mãe espiritual de alguém. Então esse chamado que nós temos, primeiro para sermos filhos, e nós temos que aprender a ser filhos de pessoas e também do nosso Deus. E depois nós temos que aprender com o nosso Pai a sermos pais e mães. E nos tempos atuais, queridos, nada tem sido mais atacado do que a família. À medida que nós nadamos de braçada contra uma cultura que tenta a todo custo denegrir a imagem da família cristã, a imagem de um pai, de uma mãe, nós, como servos do Senhor, precisamos nos voltar urgentemente para as Escrituras Sagradas, para compreender e renovar no nosso coração o nosso chamado de sermos filhos e de sermos pais. Por isso, nessa manhã eu te convido a que nós possamos compartilhar essas questões que estão nos textos de Colossenses 3, verso 20 e 21, quando a palavra do Senhor nos diz: filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não se desanimem. O texto de Efésios nos diz: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. E de Efésios, e o texto de Efésios lá ainda diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Só a leitura já poderia ir embora, eu não precisaria sair explicando mais nada. O Senhor ele já falou aqui
ele já tratou, mas a gente, enquanto corpo, nós vamos procurar compreender um pouquinho mais a fundo o que essas palavras querem dizer. Primeiro, quando a gente olha Colossenses e Efésios, os dois dão uma direção primeiro aos filhos. Como eu falei, o nosso primeiro chamado é para ser filho. Então, as primeiras orientações que são descritas pelo apóstolo Paulo, tanto em Colossenses quanto em Éfeso, é referente aos filhos. E ele fala uma coisa muito importante: filhos, obedeçam os seus pais. Essa é a primeira coisa que é destacada no texto. E talvez venha a pergunta no seu coração: por que os filhos devem obedecer aos pais? Por que será que a palavra vem falar, filhos obedeçam aos seus pais? Por que é importante os filhos obedecerem aos pais? Primeiro, porque é um mandamento do Senhor. Não é um pedido, não é um conselho, é uma ordem do Senhor. A palavra de Deus, ela nos traz muitos conselhos e orientações sobre muitas coisas, sobre várias formas de viver. Mas ela também nos traz coisas que são imperativas, são mandamentos do Senhor. E aqui está um mandamento do Senhor: filhos, obedeçam os seus pais. Então por que eu tenho que obedecer? Primeiro, porque é um mandamento. Segundo, porque é a coisa mais natural a se fazer. A coisa mais antinatural que você pode ver é um pai obedecendo a um filho. O filho diz: pai, você vai fazer determinada coisa, você vai por aqui. O filho ensinando o pai a andar, o filho ensinando o pai a falar. O filho, não dá, né? Não é natural isso. Como é que o filho vai ensinar aquilo que ele ainda não aprendeu? Os pais já viveram tempo suficiente para poder ter uma experiência a ser compartilhada com os filhos. Os filhos ainda não sabem nada, são inexperientes muitas vezes e precisam aprender. E para aprender, primeiro precisa aprender a obedecer. A primeira coisa que eu preciso fazer como filho é aprender a obedecer. Primeiro, então, é um mandamento, é uma ordem de Deus. Segundo, é a coisa natural a ser feito. Terceiro, não é obedecer quando me agrada, quando me convém. Porque a palavra diz: filhos, obedeçam aos seus pais em tudo. Tudo! E aí eu me lembro daquela passagem de Mateus 21, do verso 28 ao 32, quando Jesus fala que o homem tem 2 filhos, e aí ele fala para um dos filhos: filho, vai trabalhar na vinha hoje? Aí ele fala: pai, não vou não. Mas depois ele muda de ideia, e ele vai trabalhar na vinha. E aí o pai fala com o outro filho, e fala: filho, vai trabalhar na vinha? Ele fala: tô indo, pai, tô indo. Mas ele não vai. Ele fala que está indo, mas não vai. E aí Jesus pergunta: qual dos dois obedeceu ao pai? O primeiro. Porque ele, mesmo falando que não ia, ele submeteu a sua vontade ao pai e foi. O segundo disse que ia, mas não foi. Deixou na mão. E aí o Senhor fala que os pecadores, os publicanos, as prostitutas estão entrando no reino dos céus primeiro do que os fariseus, os crentes. Que seriam os crentes da época. Por quê? Porque eles estão ouvindo com mais clareza o chamado de Deus para o reino. Eles estão compreendendo que eles precisam obedecer à palavra de Deus, enquanto muitos acham que já sabem de tudo, que não precisam aprender mais nada. Uma meia obediência não é uma verdadeira obediência, assim como uma meia verdade não é uma verdade completa, não é verdade? Nós precisamos entender isso. Outra questão de por que eu devo obedecer aos meus pais: porque a obediência, ela agrada a Deus. A palavra não disse aí? Pois isso agrada ao Senhor? Quando os filhos obedecem aos pais, o Senhor se agrada dessa atitude dos filhos. Deus não está procurando sacrifícios. Deus não está procurando promessas vazias. Deus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus está procurando pessoas que realmente ouçam e obedeçam a sua palavra. Essa é a nossa função como filhos: obedecer ao Senhor. E o interessante é que quando a gente faz a comparação desses dois textos, que foi escrito pela mesma pessoa, o apóstolo Paulo,
né? No segundo texto, ele não deixa apenas a obediência. No texto de Efésios, se você observar lá, ele fala para obedecer os pais no Senhor, porque isso é justo. Texto de Efésios. E aí ele acrescenta para que nós honremos, olha, honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Então, além da obediência, ele acrescenta o honrar pai e mãe. E aí muitas vezes a gente se questiona, né? Pastor, mas obedecer não é honrar o pai e a mãe? Não é a mesma coisa? Não. Se fosse a mesma coisa, ele não teria escrito, né, num versículo para obedecer e no outro para honrar. São coisas diferentes. Por quê? Porque muitas vezes eu posso obedecer por diversos motivos. Eu posso obedecer ao pai e mãe por causa do medo que eu tenho deles. Eu posso obedecer por coerção ou por coação. Coerção é por causa da lei, né? Da autoridade que eles têm como pais sobre a minha vida. Então eu obedeço por coerção, sou coercido, acho que é isso, sei lá, né? Coerção é a lei imposta por causa da autoridade que o outro tem sobre a minha vida. Coação é por causa da violência que pode ser física ou verbal, me obrigando a obedecer. Então a obediência ela pode ser dessas formas. Por exemplo, você pode ter um filho pequeno que aí no momento de assentar à mesa, a criança resolve ficar em pé em cima da cadeira. Aí você fala para ela assim: menino, senta para a gente poder almoçar. Aí naquele primeiro momento, fisicamente, ele senta, mas no coração ele continua em pé, numa atitude de rebeldia. Ele obedece para que você veja uma obediência, mas aqui dentro do coração, ele permanece de pé. Não vou sentar. Você não manda em mim, né? Está lá no coraçãozinho dele, ele não fala, mas ele traz no coração: eu vou ficar em pé. No meu coração eu estou de pé. Isso é a obediência, que pode ser de qualquer forma. Mas quando Paulo nos leva a honrar pai e mãe, que é inclusive um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, né? Esse honrar pai e mãe é obedecer realmente, de coração. É submeter a minha vontade à vontade dos meus pais. Não é apenas algo externo, mas essa obediência, esse honrar o pai e mãe, ele começa no coração. Um exemplo que eu ouvi, né, foi de um homem que queria ser pastor. E aí ele tinha um desejo muito grande de ir para o seminário, para estudar, para ser pastor. Ele entendia que o chamado dele era o pastorado. Mas o grande empecilho para o pastorado dele começava dentro da sua casa, na figura paterna. O pai dele: de jeito nenhum você vai ser pastor. Misericórdia, vai pegar lixo na rua, mas ser pastor não. Se esse rapaz ele quisesse fazer uma simples obediência, ele podia: tá bom, pai. E aí, escondido, ele poderia de alguma forma tentar estudar, né? Mas ele não fez isso. O que é que ele fez? Ele acatou a voz do pai. O pai não era cristão. E essa é uma coisa muito importante para a gente observar. Mesmo como filhos, muitas vezes nós precisamos obedecer pais que não são cristãos. É uma forma de honrar a Deus. E o que esse rapaz fez? Tudo bem, pai, se o senhor não quer, eu não vou. Mas eu vou orar a Deus para que Ele fale ao seu coração. E esse rapaz foi buscar o Senhor. Ele colocou claramente ao Senhor o desejo que ele tinha de ir ao seminário, porque ele compreendia que ele tinha um chamado pastoral. E ele falou para o Senhor: Senhor, se esse é realmente o teu chamado para mim, eu preciso que o Senhor fale com meu pai. Porque eu não posso desobedecer a Ele. Porque a tua palavra fala que eu tenho que honrar. E eu não posso honrar o meu pai e ser pastor, porque ele não aceita isso. E ele foi buscar o Senhor em oração, praticando as disciplinas espirituais que a gente está estudando.
Jejum, oração, estudo da palavra, meditação, confissão, submissão, serviço, com amor, não com raiva. Ele não estava com raiva do pai, mas ele realmente tinha o ardente desejo de ser pastor. E depois de alguns meses, o pai adentra o quarto daquele rapaz, aos prantos, e diz a ele: filho, você pode ir para o seminário quando você quiser. Eu não sei o que você fez, mas Deus falou no meu coração, e eu não posso impedir você de seguir o chamado que Deus tem para a sua vida. Isso é honrar pai e mãe. Não é desobedecer, mas é colocar os pais em oração também diante de Deus. Qual é a consequência? Qual a consequência de um filho que obedece os pais e que honra os seus pais? A palavra nos diz que esse é o primeiro mandamento com promessa: para que tudo te corra bem e tenha vida longa sobre a terra. A promessa dos filhos que obedecem e honram seus pais é uma promessa de prosperidade. É uma promessa de que Deus estará com ele na caminhada, de que Deus está com ele para conduzi-lo nos momentos difíceis, e está com ele nos momentos bons para celebrar com ele as vitórias. E a prosperidade não só financeira, irmãos, porque quando a gente fala prosperidade, parece que um cifrão já brilha no olho das pessoas, né? Fala prosperidade, tlim! O Senhor não trata a prosperidade como bem material apenas, mas a prosperidade, ela começa num coração que está em paz, num coração que busca viver na justiça de Deus, num coração que está alegre porque ele está no Espírito Santo. Essa prosperidade começa no reino de Deus, que é estabelecido dentro do coração dos filhos. E à medida que esses filhos vivem à luz do reino de Deus, espalhando o reino de Deus, ainda inexperientes porque são novos, mas à medida que vão se aprofundando nessa caminhada cristã, o Senhor vai instruindo eles. Eles também desfrutam de uma longa vida na terra. Por que uma longa vida na terra? Você já parou para observar a duração da vida dos filhos que são desobedientes aos pais? A vida dos filhos que desobedecem aos pais? A vida dos filhos que os pais digam: olha, não ande com determinadas pessoas, não vá a determinados lugares, não coma determinados alimentos, não ouça determinadas coisas, não veja determinadas coisas, não se relacione com pessoas de um determinado lugar. Quando os filhos desobedecem aos pais, eles têm a sua vida encurtada. Andam com pessoas erradas, se envolvem em brigas, em conflitos, em discussões, se envolvem em vícios. Muitos filhos estão ali na Cracolândia porque não obedeceram aos seus pais. Muitos filhos morrem ainda muito jovens, porque colocaram a sua vida em risco, não ouvindo aos seus pais, não ouvindo ao Senhor. Essa é a relação, essa é a orientação de Deus para os filhos, para cada um de nós. Todos nós aqui somos filhos, né? Então é orientação para todos nós. Cada um de nós precisamos aprender a obedecer, porque é mandamento, porque é natural a obediência. Obedecer em tudo e não apenas em parte, né? Quando a gente pega a Bíblia e fala assim: essa página eu não gostei, esse versículo aqui eu pulo. Ou nós obedecemos em tudo, ou apenas uma parte não serve, irmãos. Honrar vai além da obediência. Honrar vai dizer para nós que nós precisamos obedecer em amor e não por obrigação. Honrar o Pai quer dizer que eu venho à igreja, a este lugar de culto, não para ser amado por Deus, mas porque eu já sou amado por Deus. E isso nos traz paz, justiça, alegria no espírito, nos dá uma longa vida na terra.
E o Senhor é glorificado na obediência dos filhos. O Senhor se agrada na obediência dos filhos. Mas alguns de nós também somos chamados para nos tornarmos pais, mães. E a nossa responsabilidade, ela aumenta, e aumenta muito. Porque o chamado a ser pai é o chamado a pastorear a sua casa. E hoje é um dia que os homens são chamados a ser pastores no seu lar. E pastorear a sua casa requer de nós muita busca para aprender com o verdadeiro pai como é pastorear pessoas, como é cuidar de gente. Então, quando nós olhamos as primeiras passagens, tanto de Colossenses quanto de Efésios, é uma orientação para pais e mães. Quando ele diz em Colossenses: pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Aqui, a primeira fala de Colossenses, ela é para pais e mães. A segunda fala, a palavra que Paulo usa para pais, é só para os homens. Então, em Colossenses, pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem, pais e mães. E aí a gente se pergunta, poxa, primeiramente Paulo, lá em Colossenses, ele só fala o que a gente não tem que fazer, não é? Como pais, ele diz o que a gente não tem que fazer. Você não deve irritar o seu filho. Por quê? Ele fala, para que eles não desanimem. Em Efésios, ele dá a negativa: não façam, não irritem. E aí depois ele diz o que nós temos que fazer. E aí vem a pergunta: o que os pais não devem fazer? Eles não devem irritar os filhos, não é? Os filhos ouviram, agora os pais não ouviram. O que os pais não devem fazer? Irritar os filhos, não é isso que ele está dizendo? De que forma os pais irritam os filhos? Essa talvez seja a grande questão, Como é que os pais irritam os filhos? Cada filho vai ter uma fala aí diferente. Tudo vai depender do pai que você tem, dos pais que você tem. Não é verdade? Mas num contexto geral, quando nós pensamos, como é que eu como pai e mãe posso irritar o meu filho ou minha filha? Primeira forma de um pai irritar os filhos, dos pais irritar os filhos, é ele não ser coerente. Quando os pais são incoerentes, eles irritam os filhos. Como assim, pastor, incoerente? Quando os pais falam uma coisa e fazem outra. Você precisa ir à igreja, menino, mas os pais não vão. São incoerentes. Você precisa estudar a Bíblia, meninos, mas os pais não estudam. Você precisa orar, mas os pais não oram. Menino, você precisa parar de mentir, mas os pais mentem. Para de gritar, menino. Mas o pai está gritando. Incoerência. Quando os pais falam uma coisa, mas a sua atitude mostra outras. Os filhos aprendem mais com o exemplo dos pais do que com as suas palavras. Não adianta você falar para os filhos realizarem uma determinada coisa se eles não veem você fazer. Os filhos precisam de exemplos. Pais incoerentes irritam os filhos. Quando eles não estabelecem limites claros, eles irritam os filhos. Você não vai para determinado lugar. Por quê? Porque não. Porque eu não quero. Porque eu estou mandando. Fala a verdade, dá raiva isso aí, ainda não? Você não vai por quê? Porque eu não quero. Caramba, mano. Mas assim, só porque você não quer, eu não posso ir?
Nós, como pais, precisamos estabelecer limites claros aos nossos filhos. Você não vai por causa de A, B, C, D, E, F, dá o alfabeto inteiro. Por que você não pode ir? Por que você não deve fazer determinadas coisas? Por que você não deve andar com determinadas pessoas? Estabeleça limites claros. Pastor, mas isso não é ser super protetor? Não, isso é ter cuidado. Nós temos que encontrar o limite entre ser super protetor, não deixar ir para lugar nenhum e nem fazer nada. Você vai... Não respira agora não. Espera um pouquinho, né? Até respirar, os pais às vezes controlam a respiração do filho. O limite entre ser super protetor e ser um pai e mãe desleixados. Pai, estou saindo. Pode ir. Não me interessa quando você vai, nem com quem, nem quando volta. Quando você faz isso, você está dizendo que você não ama os seus filhos. Os pais precisam saber com quem anda, aonde vai, qual horário vai voltar, o que é esse negócio que vocês vão se encontrar lá. Isso é cuidado, gente. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. E a coisa que o inimigo mais almeja é ceifar a vida dos nossos filhos. Deus já disse: jovens, eu os escolhi porque sois fortes e têm vencido o maligno. Mas o maligno não para de trabalhar na vida dos jovens. Ele quer a mente, ele quer o coração, ele quer a força, ele quer as atitudes dos jovens. Por isso nós, como pais, precisamos ser pais equilibrados, que estabelecem limites. O próprio Deus, quando cria Adão, ele estabelece o limite ali. Olha, você pode fazer qualquer coisa no mundo, mas tem um limite. Tudo na vida tem que ter limite, irmãos. Quando você não estabelece limite para os seus filhos, eles se perdem. E se os seus filhos se perdem porque você não estabeleceu o limite, a culpa é sua, como pai e mãe. Deus estabeleceu o limite para Adão. Adão desobedeceu. E a desobediência, ela traz consequências. No caso de Adão, trouxe morte. A desobediência, ela é o reflexo de que eu não confio em você, como pai. A desobediência é o reflexo de que eu quero viver a minha vida e que você não tem que ter nada a ver com ela. Eu quero ter as minhas próprias experiências. Essa é uma atitude muito clara de filhos que não tiveram pais presentes e que querem viver experiências no mundo em desobediência a Deus e aos pais. Quando é que os pais irritam os filhos? Quando não há diálogo. Quando os pais não estão interessados na vida dos filhos. Nós precisamos entender isso, queridos, que nós precisamos conversar. O diálogo, a palavra, ela pode gerar vida e morte. O diálogo é uma das ferramentas extremamente importantes para manter os nossos filhos conosco. Conversar com os filhos, ter tempo para sentar à mesa, dialogar, ouvir os filhos, compartilhar com os filhos histórias que o Senhor tratou na sua vida, que te conduziu até aquele momento. Mas aí vem outra coisa também que irrita os filhos. Quando os pais não têm tempo para eles. Pai, vamos fazer... Não tenho tempo. Vamos ali, não tenho tempo para você. Vamos brincar, não tenho tempo. Vamos conversar, não tenho tempo. Me ajuda, não tenho tempo. Pais que têm tempo para tudo e para todos, mas não tem tempo para os filhos. Se eu não tenho tempo, eu também não tenho tempo para conversar, não tenho tempo para dialogar. Não é verdade? Uma coisa vai levando a outra. Como é que eu posso dizer: Senhor, eu não posso conversar com meu filho porque eu não tenho tempo? Aí Deus fala: mas eu te dei 24 horas. É mais do que suficiente para você conversar com teus filhos. O problema é que você não está conversando nem com seu pai, que sou eu, né? Ele falando para nós. Muitas vezes a gente vai falar: pai, Senhor, eu estou sem tempo para falar com os meus filhos. Aí ele fala: você não está falando nem comigo? Aí lascou. Se eu não tenho tempo para falar com o pai, como é que eu vou ter tempo como pai para falar com o filho?
Outra coisa que irrita os filhos são as comparações. Nós precisamos aprender de que cada pessoa é única. Cada ser humano é único. Os dedos da sua mão são diferentes. Os dedos das duas mãos são todos diferentes, não são iguais. E por que você quer que os seus filhos sejam iguais? Por que você quer que... mas eu tenho um filho único, pastor. Não tem problema, mas você compara ele com o do vizinho. Você compara ele com o do irmão, da irmã da igreja. Você compara ele com alguém que de repente teve um melhor desempenho do que o dele. Pessoas são diferentes. Não adianta eu estabelecer um padrão e querer que todos eles sejam da mesma forma, porque não são, não é linha de produção, gente. Você é filho, e se você tem irmãos, você sabe que como irmãos, todos são diferentes. Cada um tem as suas particularidades, as suas chatices, as suas qualidades, virtudes. Um é de repente bom em uma coisa, o outro tem um outro desempenho melhor em outra coisa. Eu, por exemplo, tenho muita vontade de aprender a tocar violão, mas eu sou uma pessoa extremamente indisciplinada para isso. Meu irmão já disse isso. Porque ele toca, eu não toco. Entendeu? Ele já falou, se quiser eu te ensino. Eu falei, mas eu não tenho disciplina para isso. Ou eu me disciplino para aprender a tocar, ou eu me disciplino a estudar a palavra para pregar. Como eu entendo que o meu chamado primário é a pregação, então eu procuro me aprofundar na ministração da palavra. E deixo ele tocando. Por quê? Porque somos diferentes, temos virtudes diferentes, temos chamados às vezes diferentes. Eu tenho desejo de tocar, mas não quer dizer que eu sou chamado para tocar. Entendeu? E cada pessoa é diferente. E não adianta comparar um com o outro. Fala assim, fulano, ou o filho do fulano lá, como ele faz. Você devia fazer igual. Por que você não faz igual o fulano? Ou então o seu irmão lá, o seu irmão faz determinada coisa. Por que você não faz igual ao seu irmão? Porque eu sou diferente, pai. Sou diferente, mãe. As comparações irritam e nós não somos chamados para fazer comparações no reino, irmão. Ninguém está aqui para comparar irmão com irmão. A gente está aqui para dar o ombro para o irmão, para ajudar um ao outro, para juntos nós caminharmos. Esse é o grande objetivo. E aí ele fala qual que é a consequência, de irritar, dos pais irritarem os filhos. Desânimo. Lá em Colossenses ele diz desânimo, para o filho não desanimar. O ânimo na palavra grega é alegria. Alegria de espírito, alegria de alma, isso é ânimo. O desânimo é tristeza na alegria, na tristeza na alma, tristeza no espírito. Quando nós irritamos os filhos, o espírito deles fica abatido. Mas aí, lembra que eu falei para vocês que quando Paulo usa a palavra pais em Efésios, no verso 4, pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Essa palavra pais que ele usa aqui não é pai e mãe. Essa palavra que ele usa aqui em Efésio é só para o pai, não é para a mãe. E a gente fala, poxa, mas né? Aqui ele está falando só para o pai. Pais, não irritem, pais homens, não irritem os seus filhos. Eu falo, rapaz, mas como assim? Não era a mesma coisa, não. Quando é que os pais, a figura do pai, irrita o filho? Quando ele não estimula os seus filhos. Quando é alguém apenas que critica. Você não é bom o suficiente, você tem que fazer mais do que isso, você tem que ir mais longe do que isso. Você tem, porque o fulano faz isso, né? É difícil quando nós ouvimos essas questões, quando Paulo traz para nós essa falta de estímulo do pai, da figura paterna. O pai não estimula, ele só tem críticas ao filho, não tem elogios. E normalmente os homens são muito exigentes.
E essa exigência leva o filho ao desânimo, leva o filho a se afastar dele. A outra coisa são as palavras. A gente conhece muito a questão das mulheres, falam que as mulheres têm relação, né? Tem uma parte da relação muito forte. Paulo coloca aqui para não irritar para os homens, porque os homens às vezes são muito ásperos nas palavras, palavras duras. Aí ao invés de você falar com o filho, você dá uma tijolada no meio da cabeça dele ou dela. Palavras duras. Quando nós olhamos Provérbios no capítulo 15, verso 1, diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Por isso Paulo diz: não irritem os seus filhos, pais, homens. Para de criticar, começa a enxergar as coisas boas que os seus filhos fazem. Valorize as pequenas conquistas. Às vezes nós queremos coisas grandes, mas para você conquistar algo grande, você precisa começar conquistando coisas pequenas. Às vezes, eu quero que meu filho seja um grande músico, mas quando ele dá o primeiro acorde, você fala: que porcaria é essa? Isso é música? Você tem que estudar mais, você tem que se dedicar mais, porque senão você nunca vai ser ninguém na vida. Acabou. Aquele foi o primeiro e último acorde que ele tocou. Incentive, destaque os pontos positivos dos seus filhos, fortaleça-os na caminhada, caminhe com eles, 1 milha, 2, até ele poder conseguir dar os seus passos. Cuidado com as suas palavras. Assim como nós podemos criar bons relacionamentos, nós também podemos destruí-los. E aqui o Paulo ele vai encerrar para nós, quando ele diz para nós o que a gente então tem que fazer, porque ele já falou que a gente não tem que fazer. Não tem que irritar os filhos. E nós vimos como é que nós irritamos aos filhos, automaticamente, porque eu falei que você não tem que fazer, você tem que fazer o contrário, né? Você tem que ser uma pessoa coerente, alguém que estabelece limites, que dialoga com seus filhos, que tem tempo para os seus filhos, que não faz comparações entre filhos, e essas coisas vão trazer ânimo para a vida dos filhos. E pais, quando eu digo pais, os homens, estimulem os seus filhos, elogiem, destaquem os pontos positivos deles, cuidado com as suas palavras. Quando você tiver certeza que você vai estourar, cala a boca e vai orar. Depois você conversa. Deixa que as palavras duras sejam esmagadas pelo Espírito de Deus, para que elas não esmaguem os seus filhos. E o que a gente precisa fazer? Agora são orientações para os pais, do que nós como pais temos que fazer. Ele fala para nós: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, primeira coisa, os pais precisam criar os filhos. Uma das coisas que a gente tem visto mais no mundo hoje, irmãos, são filhos órfãos de pais vivos. Os pais estão vivos, pai e mãe estão vivos, mas é como se não estivessem. Vivem uma vida para irritar os filhos, fazendo tudo que a gente falou para não fazer. Não tem tempo para os filhos, deixam os filhos com a vizinha, com a avó, com o tio, com o cunhado, com o irmão, com quem quer que seja. Qualquer pessoa vai criar aquela criança, menos os pais. E aí eles dizem: mas olha, eu comprei aqui para você um PlayStation 5. A gente vai viajar para determinado lugar nas férias. Bens materiais e presentes nunca vão substituir a presença dos pais na vida dos filhos.
filhos precisam de pais, precisam de pessoas que sejam exemplo, que falem, que digam a eles, que oriente-os. Quando ele fala dessa palavra criar, a palavra criar aqui, ela tem um sentido de nutrir, alimentar a vida dos filhos. Pais, tragam nutrição à vida dos filhos, alimentem os seus filhos. Um filho, ele não precisa apenas de comida, bebida, um teto para se aquecer. Filhos têm necessidades emocionais, psíquicas, espirituais, que precisam ser nutridas, alimentadas, e nós como pais temos essa responsabilidade. Não é simplesmente você falar assim: eu já trabalho a semana inteira, ponho comida na mesa, já fiz o suficiente, estou pagando a escola, ele que se vire, ou ela que se vire. Não. Os filhos têm necessidade de conversar. Você sabe o que se passa na mente e no coração dos seus filhos? Você tem conversado com eles? Você sabe os medos que eles têm? Os sonhos, os anseios, as dúvidas? Isso é nutrir, isso é criar os filhos. Pai não é só quem põe no mundo. Pai é quem cuida, quem aconselha, quem acolhe, quem caminha junto, quem instrui, quem está no momento bom e no momento ruim. Pais são aqueles que os filhos procuram quando eles estão perdidos. Criem os seus filhos, é a primeira ordem que nós temos. Segundo, os pais precisam disciplinar os filhos. A palavra do Senhor em Hebreus capítulo 12 diz que a disciplina é para filhos. Deus disciplina os filhos que são amados. A disciplina, irmãos, ela vai evitar que os seus filhos caminhem para a morte. A disciplina, no momento que a gente está disciplinando, é duro para o pai e é duro para o filho, mas é necessário. Quando os meninos eram pequenos, eu evitava demais bater neles. Bater mesmo com cinta, irmãos, porque os meninos eles foram disciplinados. Hoje fala: não pode bater. Não pode bater, a gente só tem que conversar. Não, a palavra fala que a gente às vezes tem que usar a vara para preservar a vida. E o interessante é que eu batia nele e depois eu ia chorar. Ele chorava de um lado e eu chorava do outro. Eu chegava e falava: Senhor, né? Ficava triste, meu coração apertava, porque eu não queria, mas eu sabia que era necessário. Mas antes de discipliná-los, eles eram orientados, instruídos. Vocês estão apanhando por causa disso, disso e disso, por causa dessa e daquela atitude, por causa dessa e dessa palavra, por causa dessa desobediência, para que isso não ocorra, porque se isso continuar acontecendo, vai acontecer determinada coisa na sua vida. E aí depois, algumas lapadas, gritos, choros. E aí depois eles entendiam, porque depois eles iam falar assim: me perdoa pai, me perdoa mãe, desculpa, eu não faço mais. Não, eles não guardavam raiva, mas eles entendiam, compreendiam que era para a vida. Assim nós devemos disciplinar. E à medida que eles vão crescendo, fica feio, né? Você catar um cara que está maior que você para bater, dar uma cintada, né? O meu menor é maior do que eu. Aí você imagina eu pegar o Luquinha para dar uma cintada, não dá, velho. O braço dele é quase a minha coxa. O que a gente faz? A gente senta e conversa. Nós precisamos desenvolver o diálogo. A disciplina, ela deixa de ser na vara e ela passa a ser com palavras. Conversa, orientação, mostrar o caminho. Os pais precisam discipular os seus filhos, porque a palavra diz aqui que nós temos que criar os filhos segundo a instrução, ou seja, a disciplina e o conselho do Senhor.
O conselho do Senhor é encontrado na palavra sagrada de Deus. E é a palavra de Deus que nos diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Ele não fala para nós, ensina o caminho que a criança deve andar, mas ensina no caminho, então é com a criança. Nós precisamos estar com ele no caminho, ensinando aonde ele deve andar. Assim como o Senhor fala, siga-me, e nós vamos seguindo, Jesus está conosco no caminho, porque ele é o caminho. Nós precisamos estar no caminho com os nossos filhos, ensinando a eles por onde eles devem andar. Porque o mundo, irmãos, vai mostrar vários caminhos para cada um dos nossos filhos. O mundo vai mostrar várias formas de se divertir, de prazeres que eles podem buscar. E se nós não estivermos ao lado deles, eles vão se perder. E a culpa é nossa. Porque a instrução bíblica é para ensinar no caminho. Se você não está no caminho com os seus filhos, você está falhando na sua missão de pastorear os seus filhos. Esse é um texto. E o outro texto, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4. Ele dá instruções de como é que a gente faz. Como é que é esse negócio de estar no caminho com ele? Como é que a gente tem que fazer? Deuteronômio 6, a partir do verso 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Primeira coisa, ele precisa ouvir. Para ele ouvir, você precisa falar. Porque ele não vai ouvir se você não falar. A palavra é muito clara, quando ela nos diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Se você é um bom pastor no seu lar, os seus filhos vão ouvir a voz do bom pastor. Ouça, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Se Ele é o único Senhor, o que eu devo fazer, Pai? Ame o Senhor, o seu Deus. Então, o que eu tenho que fazer é amar o Senhor. Eu tenho que aprender como pais a amar a Deus. Se eu, como pai, não amo a Deus, como é que eu vou ensinar o meu filho a amar a Deus? Se eu não conheço Deus, como é que eu vou apresentar Deus para os meus filhos? Se eu não me dedico ao estudo e aprofundamento de um relacionamento de intimidade com Deus, como é que eu vou mostrar essa intimidade para os meus filhos? Ame o Senhor. Como que eu amo o Senhor? De qualquer forma? De qualquer jeito? Não. De todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Tudo o que você tem. Com tudo que você tem, ame o Senhor, porque Ele é o único Deus. O que mais que eu tenho que fazer? Guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou. Guardar, irmãos, não é você botar na gaveta, não. Quando essa palavra hebraica para guardar é colocar sempre diante dos teus olhos. As palavras de Deus têm que estar sempre diante dos teus olhos, guardada no teu coração. Porque funciona assim: aquilo que você vê, aquilo que você ouve, né, tudo que toca os nossos sentidos, primeiro ele vai para a nossa mente. E a gente vai interpretar aquilo, vai pensar racionalmente naquilo. À medida que nós aceitamos aquilo, ou recusamos, isso desce ao nosso coração. Desceu ao coração, ela sobe como palavras, ou como atitudes externas. Se eu recebi, a minha atitude é realmente de me entregar ao Senhor. Se eu rejeitei, a minha atitude é para me fechar ao amor de Deus. Então guarda no coração as palavras que hoje lhe dou. E aí ele fala o que a gente tem que fazer com essas palavras, Pai? O que a gente tem que fazer com essas palavras? Repita com frequência aos seus filhos essas palavras. Leia a palavra de Deus com seus filhos na sua casa. Tenha momentos para compartilhar a palavra, para orar junto. Instrua os seus filhos. Ele vai falar, repita com frequência, ou seja, não é uma vez só. Todo dia vai repetindo a palavra do Senhor para os seus filhos. Converse, ó de novo aqui, ó, converse
a respeito delas quando você estiver em casa e quando você estiver fazendo o quê? Caminhando. Não é? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então você tem que repetir essas palavras diariamente aos seus filhos. Você tem que conversar sobre elas em casa e também quando você estiver caminhando com seus filhos, quando for se deitar e quando se levantar, agradecer pelo dia de vida que o Senhor deu, pedir pela noite de sono e agradecer porque o Senhor te deu mais um dia de vida e você pôde acordar. Amarre-as na mão, prenda na testa como lembrança, escreva nos batentes da porta da sua casa e nos seus portões. Tudo na nossa vida tem que refletir Jesus. Se eu pudesse resumir, irmãos, para você, de repente você se perdeu aqui, né, em tudo que eu falei. Eu resumiria numa vida de oração, de santidade e exemplo. São 3 coisas que, se os pais buscarem, eles vão instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Uma vida de oração requer de nós intimidade com o Pai, busca. Se os teus filhos estiverem orando, eles vão querer orar. E se eles não sabem orar, eles vão fazer como os discípulos fizeram lá em Lucas, capítulo 11, verso 1. Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Pai, me ensina a falar com Deus como você fala com Ele. E aí você tem a oportunidade de ensiná-lo a orar. Uma vida de santidade talvez seja o maior presente que você possa dar para os seus filhos. Um pai santo, ele ama os seus filhos incondicionalmente, assim como o pai do filho pródigo. Mesmo os filhos errando, ele não condena, mas ele os acolhe, instrui, orienta, reorienta, repete novamente. E exemplo, Paulo fala o quê? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos pais hoje podem dizer para os seus filhos: imita a minha vida cristã, caminha nos meus passos porque eu estou caminhando para Jesus? Quantos de nós podemos realmente dizer isso hoje? Será que nós somos pais que falam para os filhos fazer, mas não fazem? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Filhos precisam de exemplo. Se você não for o exemplo para o seu filho, para a sua filha, ele ou ela vai encontrar exemplo no mundo. Se você não cuidar dos seus filhos, se você não criar os seus filhos, o mundo vai criar. Se você não amar os seus filhos, o mundo vai destruí-lo. Os filhos querem ser amados e os pais querem ser respeitados. Esse é o ciclo que gera amor, que gera vida. Quando os pais não amam os filhos não se sentem dispostos a respeitar, a submeter ou a obedecer os pais. E uma vez que os pais também não são obedecidos, eles acham que não devem amar os filhos. E aí nós temos o que o escritor chama de um ciclo insano que vai conduzir à morte. Que nesse dia o Senhor nos dê sabedoria suficiente para sermos filhos e pais de acordo com a palavra de Deus. Quero orar com vocês, elevando o nosso coração à presença do Pai nessa hora.
Senhor, nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, somos gratos a Ti, Deus, pelo privilégio de sermos filhos e pelo privilégio maior ainda de sermos pais, pela responsabilidade e o compromisso que o Senhor colocou diante de nós, de criarmos seres humanos, de orientarmos, de instruí-los, de moldá-los de acordo com a história contada nas Escrituras Sagradas, para que eles possam refletir a Tua glória e a Tua majestade, que eles possam tomar uma decisão pelo Senhor. Que em nome de Jesus, Pai, neste dia em que muitas famílias nem querem comemorar o Dia dos Pais, porque alguns já perderam os pais, outros perderam os filhos, que o Senhor possa relembrar a cada um de nós que todos nós somos filhos e que todos temos um Pai que neste dia está realmente disposto, estendendo a sua mão para nos acolher, inclinando os seus ouvidos para nos ouvir e pronto a derramar muito, mas muito amor em nossos corações. Que em nome de Jesus nós possamos nos alegrar nesse dia, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós e que nós intercedemos também pelo coração daqueles que nesse dia estão tristes, que o Senhor possa consolá-los por meio do Teu Santo Espírito. Por isso nós clamamos a Ti para que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito alcance a todos que ouvem esta mensagem, espalhados pelo planeta Terra, que a Tua igreja seja renovada por esta mensagem e que nós possamos renovar no nosso coração e na nossa mente os compromissos que nós temos como pais e filhos. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Assim nós oramos ao Senhor, Pai. Amém.